Ok, pausa. Só um detalhe, que esse aqui é o trailer oficial do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é essa série nova aí, derivada do Game of Thrones. Já saiu um teaser antes, que eu ia fazer vídeo aqui no canal, acabei não fazendo, fui enrolando e tal. Mas o ponto é, eu não assisti nada, não vi nada dessa série, só sei quem são os atores que estão fazendo ali os personagens principais. E, obviamente, eu li o livro original, mas essa é a minha primeira vez que eu tô vendo o Luke e o que eles estão aprontando pra esse novo spin-off de Game of Thrones. Vamos lá. Sir Duncan the Tall. How good a knight are you? You'll see. It's this way. Ok. Came for the tourney? Tourney is a contest for knights. You a knight? I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir, I could squire you. Nossa vozinha do garoto. Every knight needs a squire, and you look like you need one more than most. Sir Arden raised me to be a true knight, not with sword or lance, but with honor. And I swore that I would. What's this? It's a hedge knight, ain't it? What? It's like a knight, but sadder. We're not sad. Essa pegadinha de comédia, hein? Myself a champion. Some great house might take me into its service. Perhaps even House Targaryen. Targaryens, they're incestuous aliens and tyrants. Sir Duncan the Tall. Aerion would like your head. Maybe the gods figure this is what I deserve. Come on, little knight. And so, Uau, olha esse elmo, irmão. how good a knight are you? You may be wise to run. Won't they kill me if I run? Won't they kill you anyway? As honor! Deserted the noble houses of Westeros! And there are no true knights among you! Was that ill-handled? Right, yeah. E aí? E aí? Eu acho que já era esperado aqui o tom dessa série e toda a vibe de seguir a mesma ordem que já foi criado lá pelo Game of Thrones, que eles botaram na Casa do Dragão a mesma pegada, né? Porém, me chama a atenção esses detalhezinhos de comédia que eles fizeram aqui, principalmente fazendo o clássico, né? Que é o Gentle Giant, né? Que é tipo o cara grandão, gigantão, que ele não sabe muito o que ele vai fazer, pra onde ele vai, né? Meio atrapalhado e tal. Eu acho que a pegada, pelo menos em comédia, se pegar um pouquinho, pode ser legal. Essa história do Cavaleiro dos Sete Reinos, cara, ela é umas histórias soltas que o Martin foi lançando. Começou a lançar em 98, lançou 2 em 98, lançou 1 em 2010, já lançou um compilado em 2015 e... Como tudo no Martin, diz ele que tem toda a história e várias ideias na cabeça, já prometeu uma quarta história, já prometeu uma quinta história e nada vê a luz do dia, porque o homem, ele tem muita ideia, mas a execução às vezes é um pouco difícil, né? A obra dele é muito maior, o cara criou um monstro que ele não consegue dar conta agora. A história toda, essas 3 obras vão em torno desse cara, o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o Sir Duncan the Tall. Ele era um camponês, que ele, porventura, acho que ele vira escudeiro de um cavaleiro, o cavaleiro morre e transforma ele num cavaleiro, né? Isso é uma prática do mundo de Westeros. Se você é um cavaleiro, você pode transformar outro cara em cavaleiro, e isso é o que muitas pessoas que são lowborn, né, ou small folk, que eles chamam, é o que o cara mais quer, porque ele tem um emprego, ele pode trabalhar para algum senhor, ele pode ser, no caso que como ele mesmo fala, será que eu posso ir para casa Targaryen? Pô, nesse momento aqui, 100 anos antes de Game of Thrones, a casa Targaryen ainda tá no poder, ainda tem a dinastia que a gente já ouve falar e tal, mas nesse momento ela não é o auge. Tá ligado? O auge a gente tá vendo no Casa do Dragão. E aí começa o comer do declínio lá, porque lá na Dança dos Dragões é onde os dragões todos morrem, e aí depois disso você tem Aegon III, que vai ser o rei a partir daí, conhecido como o cara que foi amaldiçoado, porque na mão dele que os dragões
pararam de nascer, começaram a nascer cada vez mais fracos e tal, até a hora que os Targaryen tinham um monte de ovos, mas eles não conseguiam fazer chocar. Então os caras entravam numa obsessão de, cara, como a gente... É basicamente assim, cara, nós temos o maior poder bélico, que são dragões. E aí a gente não tem mais dragão. E aí como é que a gente mantém esse poder, sabe? E aqui no trailer você vê a má reputação que os Targaryens têm, principalmente pela questão de incesto, que é conhecida da família deles, é um, né, irmão, casa com irmão, prima, casa com prima, não sei o que, pra você manter a linhagem pura. E isso, quando eles chegam pra Westeros, vira um grande problema com a fé lá dos Sete, e eles conseguem, na época, falar, beleza, nós somos os mais fortes, vocês vão ter que engolir. Mas agora eles não são mais fortes. Então a galera chega junto ali e fala, talvez não vai ser bem assim que a banda vai tocar, sabe? Tanto que aqui nessa sala que esse camarada aqui tá falando, ó, tem uma estrela de 7 pontas aqui no fundo, já simbolizando aí que vai ter essa pegada religiosa toda. Então o cara chega nesse... onde tá tendo essas justas, nesses grandes eventos, o que é uma parada nesse mundo onde não tem porra nenhuma? Os caras vão promover um evento, o senhor vai promover um evento com não sei quem, aí é uma hora, aí todo mundo monta acampamento, aí você tem as prostitutas vão fazer grana, você tem os vendedores vão fazer grana, você tem os pantomineiros vão fazer grana. Era uma oportunidade de você agitar o comércio local. E ele fala, pô, peraí, esse daí é a situação que eu tenho pra me provar e conseguir um cara de valor. Porque imagina, ele ganha o torneio, ele vai conseguir falar pro senhor, ó, posso trabalhar pra você? Pronto, a vida dele tá feita, né? Tanto que você tem aqui as meretrizes, aí um detalhe aqui do trailer, que é um ponto importante de toda essa história, entendeu? Dentro dessa história que também, pelo menos no livro, você tem uma mulher que é uma pantomineira, ela mexe com, como é que se chama isso? Pantomineiro seria o termo correto em português? Que é tipo o cara que mexe ali com os titereiro, esse é o termo, titereiro. É isso que eu quero dizer, dos pantomineiros aqui, ó, pô, os caras fizeram um dragão, velho, é tipo daquela teatro kombuchi, como é que é o nome daquele teatro japonês e tal, que os caras ficam de preto, né? Porra, isso aqui, maluco, eu fico imaginando o cara conseguir fazer um trabalho aqui de papel machê, né, num mundo que não tem tecnologia. Porra, parabéns, hein, irmão. O dragão tem até aqui a membraninha aqui, ó, que fica flutuando com fogo, ó. Pô, como é que eles fizeram um fogo pra sair? Nessa época, né, como se fosse o mundo real. Mas você entendeu o que eu quis dizer. E aqui tem um detalhe importante da história dele, que é quando ele tá enterrando, né, o cara lá, o Sir Arlan ali, que foi o cara que transformou ele em cavaleiro, tá chovendo, tem a árvore, e isso vai virar o símbolo dele, entendeu? Um raio caindo, um cometa numa árvore e tal. Já tem, gente, 10 anos que eu já li essa história, tá? E aí a grande questão dessa história, se não sei se ficou muito claro no trailer, é que ele vai se envolver com todos esses Targaryens. Como a gente sabe, esses Targaryens são os malucos, e como a gente já sabe, essas séries de Game of Thrones, eles sempre tem que ter um vilão, um piroca maluco, seja o Joffrey, seja o Ramsay, seja o Daemon, seja... whatever. Toda hora eles inventam um. E aqui a gente vai ter o Aerion, que é esse camarada aqui, que ele é um Targaryen muito interessante. Nessa época aqui da história, vale dizer, os Targaryens eles estão no meio de uma guerra civil, que o rei Aegon IV, ele legitimou todos os filhos deles bastardos, e aí o Daemon Blackfyre, né, fundou a casa Blackfyre, que é uma... em vez de ser o vermelho e preto, era a cor invertida dos Targaryens, era preto e vermelho. Tinha a espada clássica dos Targaryen, que era a Blackfyre, a espada lá do Aegon, conquistador e tal. E aqui, nesse momento da história, eles tiveram em torno de 2 rebeliões Blackfyre. O total na história de Westeros são 5 rebeliões Blackfyre. Então esse camarada aqui, ele não é pouca merda, entendeu? Mas ele é piroca, é um Targaryen como a gente já conhece, entendeu? Malucão, agressivo, etc e tal. Assim, eu fico imaginando o quão pesado um elmo desse aqui, se fosse ver nessa época, sei lá, de ferro fundido, o quão pesado isso deveria ser, maluco. O cara tem que ficar fazendo aquele treininho de pescoço igual o Brad Pitt lá no filme do F1, cara. É muito foda, né? Que o elmo do cara tem uma cara, tá vendo? Tem um nariz, tem um detalhe pra boca, meio macabra, e ele usa uma massa, maluco. Porra, a massa é uma arma muito foda, né? Porque é aquela arma que se tu der bobeira, tu mesmo vai embora. Ou seja, ele vai se envolver com essa galera, e você vê aqui que a gente tem logo no começo, né, logo na abertura, você tem essas justas, né, onde você tem um grupo de cavaleiros contra outro grupo de cavaleiros. E a gente já vê aqui, se você consegue reconhecer, já tem aqui um Baratheon também, né, cagalhada aqui. Você tem a galera de amarelo que vai lutar com ele. Por que o Arion quer a cabeça dele? Vamos descobrir na série. Você já sabe que tem uma coisa aqui que eu não vou gostar, que eu já não gostei. Vocês já viram, né? Vocês já viram? Vou voltar de novo. Vamos lá. Knight are you? You made the right. Tá aqui o acordezinho do tema de Game of Thrones, caraca. Tan, 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 tan. Aí não tem como. No meu review do Caso do Dragão que eu lancei ano passado, se você não viu a minha avaliação da segunda temporada, eu falo lá por que
A Casa do Dragão não tem como brilhar, porque ela tem 4 grandes problemas, e eu já antecipei que vários problemas vão resvalar pra Cavaleiro dos Sete Reinos, e esse já é um deles, entendeu? Que é a identidade própria, porque... O que eu posso dizer? Sinceridade, tá? Eu não acho essas histórias de Cavaleiro dos Sete Reinos lá grande coisa, tá? Eu li esse compilado, li uma vez só, eu acho a primeira história, que é essa aqui, a melhorzinha. Todas as outras eu acho ok. Ok. A terceira, então, eu acho uma chatice sem fim, sabe? Isso tem material suficiente pra virar uma série, uma temporada inteira. Se fosse uma minissérie, show. Aí eles já estão falando da segunda temporada, que já tá confirmada, e eu fico pensando, a segunda temporada, então, baseado na segunda história, que é onde eles estão viajando, encontram 2 senhores, é uma briga de terreno, o cara, não, esse rio aqui eu tenho direito, esse aqui não tem direito. Cara, parte da história do Cavaleiro dos Sete Reinos, pelo menos nesses 3, é porque ela vai costurando essa rebelião Blackfyre. E ela vai. Você não tem a história. O Martin ainda não escreveu esse livro. Porque o livro do Fogo e Sangue, ele vai até o reinado do Aegon III. Então, quando sair a parte 2 do Fogo e Sangue, é onde ele vai tocar sobre a rebelião Blackfyre em detalhes. Porque até agora a gente só tem pequenos, né, lampejos aqui em livros que foram lançados, mas não tem a história toda. Então, a história do Sr. Duncan e do Egg, ela vai costurando tudo e vai te mostrando como essas rebeliões... Porque a rebelião Blackfyre, de novo, guerra civil, igual no caso do dragão. Um fica de um lado, o outro fica do outro, e eles vão lutando ali, tem direito, não tem direito, aquela parada toda. E ele vai com esse moleque, o Egg, que a gente descobre, isso aqui, spoiler, ele é um Targaryen também. Ele é o Aegon V, né? E ele foi... Eu não lembro qual era a razão por que ele tá viajando como um moleque, um órfão e tal, mas eu não sei se era uma coisa pra ensinar ele humildade, eu não lembro quem coloca ele nessa situação, não lembro agora. Mas tanto que essa é a razão dele ter o cabelo raspado, entendeu? Porque pra ninguém reconhecer quem ele é. Embora no livro os Targaryens também têm olhos lilazes, né? E aqui na série eles nunca abordaram isso, então só o cabelo mesmo ali cortado. O Aegon, ele é irmão do Maester Aemon, que a gente viu na série do Game of Thrones, que era aquele camarada coroa lá, cego lá da Patrulha da Noite, que ele fala pro Jon, no final da primeira temporada, ele faz a grande revelação quando o Jon quer ir lá vingar o Ned Stark que foi decapitado, ele fala, meu amigo, você acha... Ele começa a aconselhar o Jon, e o Jon fala, como é que você sabe? Como é que você sabe o que eu tô sentindo? E ele, meu irmão, talvez você não saiba a realidade da minha identidade aqui. O cara viu a família dele ser massacrada, viu o irmão morrendo, viu isso acontecendo... E não fez nada, porque ele tinha feito o juramento dele pra Patrulha da Noite. E o Aegon é um personagem interessante, a gente não tem tantos detalhes dele também. Ele vira rei num dado momento, a gente não vai ver nessas histórias aqui do Duncan nem nada disso, mas ele vira o Aegon V, que é um rei, que foi um rei interessante, mas é que era um rei também que tinha uma obsessão de como trazer os dragões de volta. E tudo isso culmina com a tragédia de Summerhall, que é onde ele e o próprio Sr. Duncan morrem, o Sr. Duncan fazendo parte da patrulha, né, a guarda real e tal, aquela coisa. Então, esse próprio Aerion, e aqui, spoilers, o Aerion, mano, ele morre muito tempo depois, não morre não nessa história, ele morre muito tempo depois tomando fogo vivo, com a ideia de que ele se transformaria num dragão, velho. Pra você ver a decadência dessa família nesse ponto da história. E aí é isso, fica o Sr. Duncan e esse moleque viajando e fazendo trabalhos pro Westeros e tudo mais. E aí eu acho um problema dessa adaptação, porque o Sr. Duncan e o Egg, eles não são tão ativos na história, entendeu? Eles são presentes no que tá acontecendo, eles são testemunhas do que tá acontecendo. Até porque, de novo, o Sr. Duncan é um cavaleiro sem, com porra nenhuma, e o Egg é nada, é um moleque que tá ali carregando, indo com ele ali junto, protegido dele. Então, junto desses poderosos, eles estão testemunhando ali essas famílias, as maquinações, o que tá acontecendo da rebelião Blackfyre, quem vai ficar do lado disso, quem vai ficar do lado daquilo e tal. Em dado momento da história, não é na terceira história, aparece até o Breeden Rivers, que é o Corvo de Três Olhos, que a gente conhece lá no Game of Thrones. Aí é que tá. Existem muitas conexões com Game of Thrones dessa história, mas essa história em si, ela não tem insumo, eu acho, pra se justificar, sendo bem sincero. E aí a gente vai ver aqui, clássico também já era esperado, que é aquele trope que já tá até cansado, que é do... né, o cara e o seu protegido indefeso. Mas a gente já viu isso no próprio Game of Thrones na terceira, quarta temporada lá, com a Arya e o Sandor Clegane, né, o cão de caça, que era basicamente essa mesma dinâmica e tal. Mas a questão é justamente o grosso pra segurar alguém nessa história, porque cada temporada você... De novo, eu tô aqui, a gente não viu a série ainda, eu não sei como eles vão adaptar, mas você imagina que ele vai adaptar uma temporada por... um conto por temporada. Chega a segunda temporada, você vai renovar o cast inteiro, entendeu? O que me faz um pouco não levar muita fé nessa série,
muito ao que eu já falei, como disse aqui na minha análise de Casa do Dragão da segunda temporada, porque é a mesma estética, é a mesma pegada, é a mesma coisa toda do Game of Thrones, é não ter uma identidade muito própria, e eu acho que você querer dar um significado maior para histórias que não são tão grandes assim, entendeu? E no Caso do Dragão isso está sendo um problema, e aqui eu tenho um sexto aqui no sentido, I have a bad feeling about this, de que eles vão fazer a mesma coisa, entendeu? Porque ele já, se você olhar o final, aqueles vislumbres que o Daemon tem, já dá um cheirinho, já mostra lá o Corvo de Três Olhos, que, né, entendeu? Eles já querem conectar tudo. E eu falo assim para um público geral, caralho, o cara tá lá vendo Casa do Dragão, e aí ele vê uma briga de terreno, que os caras estão tentando transformar em algo muito maior do que uma briga de terreno para dar insumo. E aqui, eles vão transformar na mesma parada? 100 anos antes de Game of Thrones, 100 anos de Daenerys e parará, parará. Porque a Rebelião Blackfire tem um pouco disso também, entendeu? Do príncipe prometido que vai vir da liagem lá do Aegon com a Rhaenys, é isso? Uma das irmãs dele, uma porra dessa. Vai vir dessa linhagem, tarará, tarará, tarará. Porra, se foi isso, a gente tá vendo a mesma negócio de novo, entendeu? São histórias que funcionam legais em livro, mas não necessariamente serve pra série, né? Só falta essa porra dessa série fazer sucesso. E aí vai lá a HBO, ou Netflix, né? A gente não sabe se no todo momento já vai ser um original Netflix essa série. Vai lá e fala, não, vamos continuar, vamos fazer mais temporadas do Cavaleiro dos Sete Reinos. E aí não tem mais história, porque seguir, né, 3 contos, 3 temporadas, né? E aí os caras vão lá e dizem, ô Martin, o que você tá planejando pra próxima? Os caras começam a contar histórias que a gente ainda não leu. E aí essas porras dessas produções audiovisuais dando spoiler dos livros. Cara, por que o Martin não manda lá, não põe no chat GPT, hein? Pra terminar de escrever o livro dele, né? Não é a solução pra tudo hoje em dia, né? Por que ele não faz isso, né? Algum dia. Vamos ter paciência. Algum dia. Esse molequinho aqui de Aegon é um bom casting, porque ele tem uma vozinha de ratinho, né? Pra ele ser o escudeiro, ó. Ele faz aqui um Tai Chi Chuan, arte marcial, ó. Esse moleque vai conquistar, hein? You look like you need one more than me. Sir Arden raised me to be a true knight, not with sword or lance, but with honor